Olá, meus queridos irmãos, meus queridos amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal, para juntos agora prepararmos o nosso estudo da revista Sentinela. Estaremos fazendo esse estudo completo e espero que possa ajudar em sua preparação. O tema do nosso estudo: seja corajoso como Zadok. Então vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal, Mundo das Testemunhas de Jeová. É um prazer imenso sempre ter vocês aqui para juntos prepararmos as nossas reuniões e que assim possamos dar louvor e honra ao nome de Jeová por meio de nossos comentários. Como dito inicialmente, nós hoje estaremos fazendo a consideração do estudo 27, Seja corajoso como Zadok. Então o texto base de nossa consideração será o livro de 1 Crônicas, capítulo 12, o versículo 28. Zadok foi um jovem valente e corajoso. Então, qual vai ser o objetivo? Ver como o exemplo de Zadok pode nos ajudar a ser corajosos. Então, vamos iniciar fazendo a leitura do parágrafo número 1 e número 2. Imagine a cena. Uma multidão de mais de 340 mil homens se juntam para fazer Davi se tornar rei em Israel. Eles passaram 3 dias muito felizes, conversando, dando risada e cantando louvores a Jeová. A festa foi tão grande que deve ter ecoado pelas montanhas próximas de Hebron. No meio dessa multidão estava um jovem chamado Zadok. Talvez as pessoas nem tenham percebido a presença dele, mas Jeová percebeu. E Jeová fez questão que a gente soubesse que Zadok estava lá. Mas quem era Zadok? Zadok era um sacerdote que servia com Abiatar, o sumo sacerdote. Jeová deu a Zadok muita sabedoria e habilidade para entender a sua vontade. Por isso, quando as pessoas precisavam de conselhos sábios, elas iam até Zadok. Ele também foi um homem corajoso. Neste estudo, vamos nos concentrar nessa qualidade de Zadok, a coragem. Então a pergunta: quem foi Zadok? Então Zadok, ele era um sacerdote que servia com Abiatar, o sumo sacerdote. E Jeová deu a Zadok muita sabedoria e habilidade para entender a sua vontade. Por isso que quando as pessoas precisavam de conselhos, elas iam até Zadok. E nesse estudo, iremos aprender sobre a coragem de Zadok. Leitura do 3. Nestes últimos dias, Satanás está fazendo de tudo para atacar o povo de Jeová. Enquanto esperamos Jeová destruir Satanás e este mundo mau, nós precisamos ser corajosos. Vamos ver agora 3 maneiras de como podemos imitar a coragem de Zadok. Pergunta parte A: por que precisamos ter coragem? Porque Satanás, como um leão, está fazendo de tudo para atacar o povo de Deus. Parte B: o que vamos ver neste estudo? Vamos ver 3 maneiras de como podemos imitar a coragem de Zadok. Subtítulo: Apoie o Reino de Deus. Como povo de Jeová, nós apoiamos o Reino de Deus de todo o coração. Mas muitas vezes é necessário ter coragem para fazer isso. Por exemplo, neste mundo mau, nós precisamos ter coragem para obedecer a Jeová e pregar as boas novas do Reino. Também é necessário coragem para continuarmos neutros neste mundo cada vez mais dividido. Muitos servos de Jeová já perderam bens materiais, sofreram maus tratos e até foram presos por não participar em assuntos políticos e militares. Então a pergunta do 4: por que o povo de Deus precisa ter coragem para apoiar o reino? Porque além de nos manter neutros nos assuntos políticos, precisamos defender a nossa fé por pregar a palavra de Deus. E às vezes podemos sofrer perseguição por causa disso. Leitura do 5. Zadok não foi para Hebron apenas para participar da festa que aconteceu quando Davi se tornou rei. Ele foi para Hebron equipado e pronto para a batalha. Ele estava disposto a apoiar Davi e defender Israel dos inimigos. Zadok talvez não fosse o soldado mais experiente, mas o que ele não tinha de experiência, ele tinha de coragem. Pergunta: por que Zadok precisou ser corajoso para apoiar Davi?
Porque dar apoio ao rei Davi significava lutar caso fosse necessário. Por isso que Zadok foi equipado. Embora não fosse um soldado experiente, ele tinha muita coragem. Leitura do 6. Como Zadok aprendeu a ser tão corajoso? Ele convivia com homens corajosos e fortes, e, sem dúvida, aprendeu com o exemplo deles. Por exemplo, Davi foi um líder e soldado corajoso, e por isso todo Israel o apoiou para ser rei. Davi sempre confiou em Jeová para lutar contra seus inimigos. Além de Davi, Zadok tinha outros exemplos para imitar, homens como Jeoiada e seu filho Benaia, que também era soldado, além de 22 líderes do povo que apoiaram Davi. Foi graças ao apoio leal desses homens que Davi se tornou rei, e eles fizeram de tudo para protegê-lo. Pergunta: como Davi se tornou um bom exemplo de coragem para Zadok? Então, porque Davi, ele era um líder e soldado corajoso. Também Davi sempre confiava em Jeová para lutar contra seus inimigos. Sendo assim, ele deixou um bom exemplo para Zadok. Leitura do 7. Estudar os exemplos de outros servos de Jeová que foram corajosos e lealmente apoiaram o reino também pode nos dar coragem. Um desses exemplos é o nosso Rei, Jesus Cristo, que rejeitou fazer parte do sistema político do mundo de Satanás. Ele sempre confiou em Jeová para ter coragem e força para fazer o que era certo. E hoje, nós temos muitos exemplos de jovens que se recusam a servir no exército ou participar das atividades políticas dos governos. Que tal ler algumas dessas experiências no site jw.org? Primeira pergunta, parte A. Que exemplos atuais nos ajudam a ter coragem? Então temos exemplos maior, que é do nosso Rei Jesus Cristo, que rejeitou fazer parte do sistema político de Satanás, obedecendo a Jeová. E temos também exemplos de jovens que se recusam a servir no exército ou participar nas atividades políticas. Pergunta parte B. O que você aprendeu do exemplo do irmão Nissulo? Então aprendemos que não devemos nos envolver na política, mesmo que talvez sejamos ameaçados ou corramos risco de vida. Precisamos defender o reino de Deus por se manter neutro, mesmo passando por muita dificuldade. Mas se fizermos assim, podemos ter certeza que Jeová sempre irá nos abençoar. Subtítulo: Ajude seus irmãos. Nós, do povo de Jeová, amamos ajudar uns aos outros. Mas às vezes, para fazer isso, é necessário ter coragem. Por exemplo, durante uma guerra, os anciãos talvez precisem levar Bíblias e outras publicações para os irmãos ou até conseguir comida, roupa e um lugar para eles ficarem. Os anciãos amam as ovelhinhas de Jeová, por isso eles estão dispostos a enfrentar qualquer perigo para dar todo o apoio que os irmãos precisam. Quando os anciãos fazem isso, podemos dizer que eles são corajosos como Zadok. Pergunta: em que situação os anciãos talvez precisem mostrar coragem? Talvez numa guerra, os anciãos precisem levar tanto alimento espiritual e físico até os irmãos, mesmo correndo perigo de vida. E quando fazem isso, podemos dizer que são corajosos como Zadok. Leitura do 9. Davi corria risco de vida porque seu filho Absalão queria matá-lo e se tornar rei. Por isso, Davi precisou sair correndo de Jerusalém e disse a seus servos: Vamos fugir, pois nenhum de nós escapará de Absalão. Enquanto seus servos estavam fugindo, Davi percebeu que alguém teria que ficar em Jerusalém para saber o que Absalão estava fazendo. Por isso, ele enviou Zadok e outros sacerdotes de volta para a cidade para serem informantes. Mas eles tinham que ter muito cuidado. O que Davi pediu para fazer era muito perigoso. Absalão era um homem vingativo e traiçoeiro que só pensava na sua própria vantagem. Imagine o que ele teria feito com Zadok e os outros sacerdotes se descobrisse que eles eram espiões e estavam protegendo Davi. Então, antes da pergunta, vamos fazer a leitura de 2 Samuel, capítulo 15, versículo 27 e ao 29, que diz assim: O rei disse a Zadok, o sacerdote: Você não é vidente? Volte em paz à cidade. Levem com vocês seus filhos, Aimaas, seu filho, e Jonatã, filho de Abiatar.
Ficarei esperando nos pontos de travessia junto ao deserto, até que vocês me mandem informações. Portanto, Zadok e Abiatar levaram a arca do verdadeiro Deus de volta a Jerusalém e permaneceram ali. Então a pergunta: de acordo com 2 Samuel 15, do 27 ao 29, o que Davi pediu para Zadok fazer? Então Davi pediu para Zadok ser espião. Para isso, ele teria que voltar para Jerusalém. Mas ele precisava ter muita coragem, pois se Absalão descobrisse, eles poderiam ser mortos. Leitura do 10. Davi teve uma ideia, mas para isso ele precisava da ajuda de Zadok e de outro amigo fiel, Uzai. Uzai teria que conquistar a confiança de Absalão e sugerir a ele uma estratégia militar para atacar Davi. Mas isso, na verdade, daria tempo a Davi para se preparar para o ataque. Depois, Uzai contou a ideia para Zadok e Abiatar. Daí, eles enviaram uma mensagem para Davi, contando o que Absalão tinha decidido fazer. Com a ajuda de Jeová, Zadok e outros sacerdotes conseguiram proteger a vida de Davi. Pergunta: como Zadok e outros protegeram Davi? Então Davi ele deu a ideia de usar e conquistar a confiança de Absalão e sugeriu uma estratégia militar para atacar Davi. Daí, Uzai contou essa ideia para Zadok e quando eles tivessem informações, passavam para Davi. Leitura do parágrafo número 11. E se os irmãos da congregação estiverem numa situação de perigo e precisarem da nossa ajuda? Como podemos imitar o exemplo de Zadok e ser corajosos? 1. Siga as orientações. Durante uma situação de perigo, é muito importante sermos obedientes para manter a união. Também é necessário cooperar com as instruções que vêm de Betel. Os anciãos devem relembrar regularmente as orientações da organização sobre o que fazer numa situação de emergência. 2. Seja corajoso, mas tenha cuidado. Pense antes de agir e faça tudo da maneira mais segura possível. 3. Confie em Jeová. Lembre que Jeová está muito interessado no bem-estar dos irmãos, mas no seu também. Ele vai ajudar você a dar o apoio necessário aos irmãos com segurança. Pergunta: como podemos imitar a coragem de Zadok ao ajudar nossos irmãos? Então precisamos seguir orientações, ser corajoso, mas ter cuidado e confiar em Jeová. Leitura do 12 e 13. Veja o exemplo de Victor e Vitali, dois irmãos que ajudaram a distribuir alimento e água para os irmãos na Ucrânia. Victor diz: nós procuramos comida em tudo quanto foi lugar, e muitas vezes havia tiroteios à nossa volta. Daí, um irmão fez uma doação de alimentos que ajudou muitos irmãos por algum tempo. Enquanto a gente estava carregando o caminhão com esses alimentos doados, um míssil caiu a uns 20 metros, mas felizmente não explodiu. Durante o dia inteiro, eu implorei a Jeová para que me desse coragem para continuar ajudando os irmãos. Com Vitali não foi diferente. Ele precisou mostrar coragem, mas também ser cauteloso. Ele conta: foi necessário termos muita coragem. Minha primeira viagem demorou 12 horas. Eu orei a Jeová o tempo todo. Eu pedi a Jeová sabedoria e ajuda para não correr riscos desnecessários. Eu só dirigi nas estradas que eram recomendadas pelo governo. A minha fé ficou mais forte quando eu vi como os irmãos estavam trabalhando juntos. Eles ajudavam a tirar obstáculos das estradas, traziam roupa e alimentos e colocavam tudo no caminhão. Eles também nos deram alimento e hospedagem ao longo do caminho. Então a pergunta do 12 e 13 ela é uma pergunta pessoal. Então, depois vocês preparem o seu comentário. Parágrafo 14, subtítulo: Continue leal a Jeová. Uma das provações mais difíceis de suportar é quando alguém da família ou um amigo muito achegado abandona Jeová. Quanto maior o nosso amor pela pessoa, mais difícil é passar por essa situação. Se esse é o seu caso, tenha certeza que o exemplo de Zadok pode fortalecer você. Pergunta: como nos sentimos quando alguém que amamos abandona Jeová? Então, às vezes, podemos ficar desanimados, chateados, magoados, pois é uma situação difícil de passar. E quanto maior o parentesco, mais difícil é.
Então, se estiver passando por algo assim, Zadok pode lhe ajudar. Leitura do 15. Zadok continuou sendo leal a Jeová quando seu amigo, o sumo sacerdote Abiatar, decidiu ser desleal. Isso aconteceu perto do fim do reinado de Davi. Quando Davi já estava perto de morrer, seu filho Adonias tentou ser o próximo rei, mas Jeová tinha prometido o reinado a Salomão. Abiatar decidiu apoiar Adonias. Dessa maneira, Abiatar foi desleal, não apenas a Davi, mas também a Jeová. Você consegue imaginar como Zadok que se sentiu triste e desapontado? Ele e Abiatar trabalharam juntos como sacerdote por mais de 40 anos e até cuidaram juntos da arca do verdadeiro Deus. Os dois tinham apoiado Davi como rei e fizeram muitas outras coisas no serviço a Jeová. Pergunta: por que Zadok precisou ter coragem para continuar leal a Jeová? Porque seu amigo Abiatar deixou de ser leal a Jeová por apoiar Adonias em usurpar o reino. Então, com certeza, Zadok deve ter ficado muito desapontado, pois eles já estavam trabalhando para Jeová há 40 anos como sumo sacerdote. Então, Zadok, ele precisou de muita coragem. Leitura do 16. Zadok continuou leal a Jeová apesar do que Abiatar fez. Davi nunca duvidou da lealdade de Zadok. Quando Davi descobriu a traição de Adonias, ele escolheu Zadok, Natã e Benaia para ungir Salomão como rei. A lealdade e a coragem de Zadok, sem dúvida, ficaram mais fortes graças ao exemplo de homens como Natã e outros que apoiaram o rei Davi. Por fim, quando Salomão se tornou rei, ele designou Zadok, o sacerdote, no lugar de Abiatar. Pergunta: o que provavelmente ajudou Zadok a continuar leal? Foi os bons exemplos, como o de Natã e outros que continuaram leal a Davi. E por causa dessa lealdade, Zadok, Natã e Benaia foram escolhidos para ungir Salomão. E quando Salomão se tornou rei, designou Zadok como sacerdote. Leitura do 17. Como você pode imitar Zadok se alguém que você ama abandonar Jeová? Deixe claro que você está decidido a continuar leal a Jeová. Ore a Ele e continue sendo amigo daqueles que são leais ao nosso Deus. Jeová vai te dar a coragem necessária para fazer o que é certo. Ele valoriza muito a sua lealdade e vai recompensar você por isso. Pergunta: como você pode imitar Zadok se alguém que você ama abandonar a Jeová? Então precisamos deixar claro que continuaremos leal a Jeová. Podemos orar a Deus pedindo ajuda e força para lidar com essa situação. E Jeová nos dará coragem e com certeza nos abençoará. Leitura do 18. Veja o que aconteceu com Marco e sua esposa Cídice. As duas filhas deles, já adultas, decidiram deixar a verdade. Marco diz: a partir do momento que você tem um filho, você sente um profundo amor por ele. Você faria de tudo para protegê-lo de qualquer perigo. Por isso, quando um filho abandona Jeová, é de partir o coração. Mas Jeová sempre nos ajuda a perseverar. Graças a Jeová, quando eu estou fraco, minha esposa está forte, e quando ela está fraca, eu é que me sinto forte. Sua esposa, Cídice, diz: nós não teríamos conseguido suportar essa situação se não fosse pela força que Jeová nos deu. Eu fiquei muito triste e achava que nossas filhas tinham deixado a verdade por minha culpa. Então eu contei isso para Jeová em oração. Pouco tempo depois, uma irmã que eu não via há muitos anos veio conversar comigo. Ela colocou as mãos nos meus ombros, olhou nos meus olhos e disse: Cídice, nunca se esqueça disso. O que aconteceu não foi culpa sua. Com a ajuda de Jeová, estou conseguindo manter a minha alegria no serviço a Ele. Então, essa pergunta do 18 também é uma pergunta pessoal. Então, depois você faça o seu comentário. Leitura do 19. Jeová quer que todos os seus adoradores sejam corajosos como Zadok, mas Jeová não quer que confiemos em nossa própria força, e sim na força que Ele nos dá. Então, quando você estiver numa situação em que precisar de coragem, peça a ajuda de Jeová. Você pode ter certeza que Ele vai te tornar uma pessoa corajosa, assim como Zadok. A pergunta: o que você está decidido a fazer? Então você dá o seu comentário aí
eu darei o meu aqui. Então, a minha resposta a essa pergunta é: eu estou disposto a continuar confiando em Jeová, pois essa confiança nos ajuda a ter coragem para enfrentar qualquer desafio que surgir. E assim como Zadok, não deixar que nada nos abale, pois somente Jeová pode nos dar a verdadeira vida. Sejamos corajosos sempre. A primeira pergunta de recapitulação: como você pode imitar a coragem de Zadok ao mostrar sua lealdade ao reino de Deus? Então Zadok ele estava equipado para defender o rei Davi em qualquer momento, mesmo correndo risco de vida. Essa deve ser a nossa determinação. Estar sempre preparados para defender o reino de Deus, mesmo que seja passando por dificuldade. A segunda pergunta: como você pode imitar a coragem de Zadok ao ajudar seus irmãos? Por fornecer ajuda em todos os momentos, independente dos desafios. Vimos irmãos que arriscaram as suas vidas em benefício de seus irmãos. Podemos nos perguntar: estou disposto a fazer a mesma coisa quando houver situação parecida? A última pergunta: como você pode imitar a coragem de Zadok quando alguém que você ama abandonou a Jeová? Então Zadok ele continuou leal quando seu amigo deixou de ser. Ele continuou fiel e leal a Jeová. Precisamos agir da mesma forma quando passarmos por essa situação. Não é fácil, mas o amor por Jeová deve ser maior. Então, meus queridos irmãos e amigos, aqui a gente finaliza a nossa consideração e espero que possa ter sido de proveito para vocês. Muito obrigado a todos pela presença, fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.